Começamos mais uma vez a nossa aula remota. Desta feita, nós vamos estudar sobre som e invenção, ou seja, a invenção do som. O foco será música, e por falarmos de música, nós teremos a integração com a arte visual por meio de estudos, de esculturas e de instalações sonoras. Os assuntos abordados estão os instrumentos musicais e os objetos sonoros utilizados pelo processo criativo. Então, os instrumentos musicais conhecidos atualmente são resultado de diversas transformações em seu processo de fabricação ao longo do tempo. Então, os instrumentos que nós conhecemos são os instrumentos de percussões, de corda, de tecla. Esses instrumentos são personalizados, ou seja, são fabricados, cada um com sua tom. A descoberta de hoje, nós vamos trabalhar com aqueles instrumentos que muitas vezes você diz que é chamado de sucata. São elementos que você não utiliza mais dentro de casa e que você acha que deve jogar fora. Mas há um grupo de pessoas que gostam de reaproveitar para transformar lixo em arte. Como você utilizar e transformar lixo em arte? E como trabalhar esse processo de sonorização através de um material que você não se usa? Então trazemos a imagem da página 36, onde nós temos o grupo White. Esse grupo, ele trabalha com elementos, alguns equipamentos eletrônicos, alguns equipamentos de percussão, esses chamados produtos industrializados. Mas também há alguns equipamentos em que considerar para nós como material sem vida, ou seja, mas vai muito da imaginação e da criatividade do músico. Então aí foi utilizado cano de PVC, foi utilizado bacias, foi utilizado instrumentos não convencionais, onde você não reaproveita. Então você observa a imagem, que é uma mistura de instrumentos convencionais e instrumentos não convencionais. Então, neste caso aí, esse grupo, ele trabalha, né, os instrumentos e dá vida através do som. Então, os músicos, ele dá vida àquilo que você acha que não teria vida. Então, neste caso aí, nós entendemos que o grupo teve uma formação com vários instrumentistas e eles mesmos confeccionaram seus próprios instrumentos, ou seja, produtos que eram considerados lixo, mas na mão deles transformaram em arte. Na página 37, observe aí que nesta figura que há vários elementos que para muitos é um motoado de lixo, onde o grupo experimental da música GEM, ela fez uma apresentação utilizando panelas, roda de bicicleta, cano, tambores, metal, plásticos, madeira, cada um com seu timbre, ou seja, cada um com a forma de jogar a emissão do som. E essa mistura de elementos, cada um tinha a sua performance, ou seja, como se ela falasse, né? Cada um trazia o seu timbre de acordo com a forma como ela está sendo montada nessa peça aí que transformou numa escultura. Então, muito usado por alguns artistas que não utilizam instrumentos chamados convencionais, ou seja, produtos fabricados ou pré-fabricados. Estão observando aí a invenção e o som. O músico, na verdade, ele trabalha em silêncio. O dançarino, na verdade, ele trabalha em silêncio. É preciso que o músico ele compreenda os movimentos
da qual ele vai trabalhar, para daí ele dar vida. Por que pareça, muitas vezes a gente acha que fazer som não é preciso de silêncio, mas é porque é através do silêncio que ele começa a ter uma performance, a dança principalmente, ao chamado de equilíbrio, que é o ensaio. O ensaio é a montagem principal de uma dança, onde o bailarino usa-se toda a concentração possível para poder se adaptar na música a qual ele vai ser inserida. Então, há muito assim uma questão de uma movimentação espontânea para depois uma movimentação técnica. A movimentação espontânea é o processo de acrobacia sem música, para que ele possa montar a sua base em cima da música. Então, o bailarino, ele entra numa composição individual, ele e sua performance, seu trabalho de como será montado, e quando ele tiver toda aquela técnica já montada, ele faz a adaptação para com a música. Na página 39, nós vamos ver como se toca o instrumento. Primeiro, entender de música, né? Você tem que entender de música, ouvir bem música e compreender como executar uma música. Que é preciso o quê? Criatividade. O músico, ele não pode ser espontâneo. Ele tem que ter criatividade também, né? Tem que ter compreensão do seu estilo na qual ele vai se adaptar. Nós temos aqui um elemento, que no caso o piano, que basicamente sempre vimos uma pessoa trabalhando com o piano. Mas a ideia aqui montada é que não só uma pessoa utilize o piano, mas aqui foram utilizadas várias pessoas tocando o mesmo instrumento. Essa ideia, chamada de piano orquestra, ela veio para mostrar nova performance de como trocar um instrumento musical. É variado muitas vezes o timbre, porque cada componente irá tocar numa performance diferente. Uns irão tocar os acordes, outros irão tocar o teclado, outros irão tocar dentro do próprio corpo do instrumento, ou seja, vai variando as movimentações em cima do elemento para modificar a sua trajetória de timbre. Então, essa trajetória de timbre aí faz com que o piano transforme-se em um corpo instrumental, ou seja, a percussão ela ganha mais ênfase em que o elemento piano ele ganha novos movimentos, e isso aí faz com que busque novas técnicas para sair uma nova sonorização. Então o piano aí, neste caso, ele ganha aí uma forma bem trabalhada, sai do tradicionalismo, entra numa forma não convencional, ou seja, até porque as ideias do música aí, ela vai levar um novo conceito em relação a você ser instrumentista. Porque muitas vezes a gente acha que o instrumentista ele tem que ser individualista, mas na verdade não, ele tem que ser uma pessoa composto, que ele entenda de música, entenda do timbre, não só saiba tocar o elemento na qual ele está utilizando, seja ele qual for o elemento musical, no caso aí um instrumento ou a sua voz para cantar. Então é preciso de criatividade, ou seja, a música precisa ser reinventada, e foi o que todos os artistas na nova geração, quando não se tem instrumentos à altura, mas eles readaptam certos elementos, né? Eles fazem
nova performance com aquele equipamento musical que ele tem assim, às mãos, para transformar em um novo timbre. Então, é preciso reinventar a música. Então, a música depende do som, a música depende da voz, a música depende dos instrumentos musicais. E esse composto aí é chamado de sonorização, um desenvolvimento da arte influenciada pelas novidades da música moderna.